Agora vai, hein, pessoal? Agora sim, nós descobrimos o motivo aqui que estava dando erro. Vou esperar o doutor Gustavo Delvin entrar aqui novamente. Peço a compreensão de vocês. Mandar um abraço pro meu amigo Hudson, lá de Itaúna. Mandar um abraço também pro meu pai, que não perde uma live. Vou chegar aqui rapidinho agora. Agora sim, agora vai, hein? Aí sim, agora sim. Pô, não sabia que tinha que ser no celular, gente. Desculpa, tava no laptop. Sem estresse. Sem E estresse. aí? Já mandar um abraço aqui para o doutor Leonardo Barbosa, aqui da Federação, que também faz parte aí do direito desportivo, junto com você, né? E eu vou fixar o tema aqui, direito desportivo, e vou colocar esportes, no plural, ok? Para a gente abordar tudo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Abraço pro Bom, Léo também, que você acabou de passar um abraço aí. doutor Gustavo, queria te agradecer pela receptividade. Nós estamos chegando aqui na 55ª live com profissionais do esporte, na área de gestão, futsal, futebol. Nós desenvolvemos um trabalho aqui em Minas na área de capacitação. Fomos no ano passado para São Paulo, iríamos agora para o Rio com alguns eventos, né, na área de esporte, muito na área técnica. Esse ano nós chegamos na área da gestão e marketing esportivo. Vários colegas estaríamos aqui conosco em março, mas infelizmente devido à pandemia a gente teve que adiar, né? Mas criamos o projeto de lives e felizmente tem sido um sucesso, com profissionais como você, que é uma referência, sempre trazendo para o pessoal profissionais de referência e com conhecimento bacana. É, em todos os segmentos, nós já tivemos colegas do futebol americano, da preparação física, da fisiologia, análise de desempenho, gestão, marketing esportivo, captação de atletas. Então, sempre diretoria de competição, como o Léo, né? Gestão de competição. E hoje convido o senhor aqui. Para mim, particularmente, é uma oportunidade incrível, porque eu sou formado em educação física, sou organizador de competições, e busquei o direito desportivo em 2012, fiz um curso de extensão de direito esportivo, e nesse curso só dava você, você era uma referência no curso, e é até hoje, graças a Deus, né? Aprendi o direito esportivo com o doutor Gustavo Souza aqui em Belo Horizonte, doutor Lucas Ottoni, doutor Paulo Brax, né? Que são minhas três referências na área do direito esportivo, Excelentes eu também referências. na qual eu sempre converso bastante quando preciso, são profissionais fora, fora, fora do comum. Então, para mim é uma honra muito grande o senhor ter aceitado esse convite. Valeu, valeu. Obrigado, Matheus. Obrigado você pelo convite, né? Obrigado pelas palavras aí. Os nomes citados aí, Léo Barbosa, Lucas Ottoni, Gustavo Souza, Paulo Brax, tantos e tantos outros aí de Belo Horizonte, que é um lugar a cidade que eu mais tenho amigos e mais me sinto em casa fora daqui de Jundiaí, de São Paulo, é em Belo Horizonte que eu tenho muitos amigos. Mariana Rossignoli, Léo Máximo, enfim, é uma infinidade de gente aí. A gente pode citar até amanhã cedo que é um grande celeiro de grandes feras do esporte aí. Com certeza. E já aproveitando para o nosso bate-papo, queria saber como que foi o seu ingresso no direito esportivo e por que o direito esportivo? Bom, vamos lá. Bom, eu sou um pouquinho mais antigo que você, né? Então, na minha época, não tinha.
Facebook, não tinha, aliás, não tinha o celular com câmera, não tinha, a gente não tinha notícia, então a gente comprava jornal. A gente sentava no fundão da sala de aula, no terceiro ano, por exemplo, com os meus amigos, e cada um comprava um jornal e passava para ler o caderno de esportes todo mundo. Então, o porquê do esporte é porque é apaixonado mesmo. Minha mãe falava que se eu soubesse da minha profissão, como eu sabia de esporte naquela época, eu ia ser um cara realizado. Então, acho que ela estava prevendo o futuro, porque saber de esporte e estar no esporte é uma coisa que me dá muito prazer, muita alegria. Comecei faculdade de Direito, porque sempre achei que Direito seria o curso mais apropriado para mim, porque sempre gostei disso. E esporte porque, cara, esporte é vida, esporte é essência. Eu acredito que a gente aprende e ensina muito no esporte. Esporte é educação, esporte é cultura. Acredito que a gente consiga viver muito bem a partir do momento que você vive com o esporte. O esporte é um grande aprendizado. A gente tem que, em todas as nossas discussões lá na federação também, a gente fala que o futebol, por exemplo, para usar o futebol como exemplo, te ensina a cair, a levantar, a ganhar, a perder, a trabalhar em equipe. Então, é uma coisa que você leva para a vida toda. Então, o esporte é a nossa vida, né? Trabalhar com esporte, para mim, é um grande prazer, uma grande oportunidade aí que eu tive. Comecei, só para então, da faculdade de Direito, eu fui convidado para ser diretor jurídico do Paulista Futebol Clube, que é o clube aqui da minha cidade, eu sou de Jundiaí, moro aqui em Jundiaí, e fui convidado, já enquanto estava na faculdade, fui convidado para ser diretor adjunto e depois diretor jurídico lá do Paulista. Comecei a minha carreira lá, e aí, óbvio, né, pós-graduação, mestrado, do Paulista, depois fui para São Paulo, no escritório, para trabalhar somente com direito desportivo. 2 escritórios, na verdade, primeiro o Felsber, depois o Aidar SBZ. Saí do Aidar SBZ e fui para o São Paulo Futebol Clube, fiquei lá interno, como supervisor jurídico por 3 anos e meio. E depois saí de lá, fui para a Federação Paulista de Futebol, hoje como vice-presidente de registro, transferência, licenciamento e filiação. Doutor Gustavo, e o senhor sempre teve ligado a muitas entidades, ao Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, você citou São Paulo agora, faz um trabalho também sobre a questão do doping, você na Federação Paulista, hoje também você é diretor. Como que foram surgindo essas etapas aí na sua carreira profissional? Bom, vamos lá. Temos que dizer que começou tudo no Paulista mesmo. A partir do momento que eu comecei a fazer as defesas no tribunal aqui na Federação, depois no Rio, do Paulista Futebol Clube, fui me envolvendo e estudando cada vez mais, da mesma forma, voltando a falar que sou velho. A gente, na época, não tinha nem tanta literatura, tanta doutrina na área de direito desportivo, e a gente começou isso começou muito forte com o IBDD, com o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. O IBDD, fui associado logo no início do IBDD. Não sou sócio fundador, mas sou um dos primeiros associados. Depois da gestão do Beto, do Luiz Roberto Martins Castro e do Santoro, eu acabei sendo o presidente do IBDD. Fiquei presidente do IBDD pela minha gestão, 3 anos, e depois agora a gestão quem me sucedeu foi o Leonardo Andreotti. Então o IBDD me deu a oportunidade de conhecer, estudar e de começar a trabalhar e escrever direito desportivo, né? A revista hoje do IBDD, eu sou coordenador da revista do IBDD, que já está na 31ª edição. Eu e o Leonardo Andreotti somos os coordenadores, e que é uma referência, essa sim, para o direito desportivo brasileiro. Então, a partir do IBDD, a gente começou a frequentar palestras, frequentar cursos, escrever e ler bastante sobre direito esportivo e produziu, na verdade, o direito desportivo no Brasil. A partir disso, né, a partir desse trabalho no Paulista, eu comecei a atuar na justiça desportiva em várias modalidades. Então, passei pelo atletismo, fui presidente do STJD do atletismo,
STJD do badminton, do tênis, do futebol mesmo lá no Rio. No STJD eu fui procurador-geral, perdão, procurador do STJD do futebol, procurador-geral do Tribunal do Paralímpico. Então, assim, foi um caminho natural. A partir do momento que eu atuava nos tribunais, comecei a atuar, estudar mais, escrever mais. Minha atuação ficou focada somente no direito desportivo, somente no esporte, na gestão esportiva. Então, me especializei, depois fui para a Espanha estudar, fazer mestrado lá onde eu conheci o Gustavo, na verdade, Gustavo Souza. Conheci na pós-graduação lá em Lleida. O Lucas também foi meu colega de turma. Enfim, cara, a minha carreira toda foi feita ou foi trabalhada em cima do esporte por uma paixão e por uma identificação que eu tenho com o esporte. O doutor Gustavo, e assim, você sempre teve uma trajetória, você contou aqui agora para nós, muito rica, né? E com diversas experiências. Nessas experiências assim que você teve, tem uma que te impulsionou dentro do direito esportivo para você chegar hoje a diretor da Federação Paulista, em especial? Eu acho que tudo faz. O caminho é desde o primeiro passo, né, Matheus? A gente começa a grande caminhada começa pelo primeiro passo. Então, eu digo que começa tudo lá atrás, quando eu gostava muito de esporte, era torcedor, frequentava estádio, tudo mais, aqui no Paulista, em São Paulo, ia nos clubes e assistia jogos. Essa paixão de estar sempre com o esporte te faz evoluir. Depois disso, partindo para o Paulista como diretor jurídico, depois indo para o escritório, atendendo várias empresas ou clubes ou entidades esportivas, né? Comitê Paralímpico Brasileiro, a Confederação Brasileira de Atletismo, Confederação Brasileira de Futebol, a própria Federação Paulista, lá antigamente eu fui advogado também em casos específicos, clubes de futebol. Acho que a atuação foi essa, porque como você está ali ligado ao esporte, você acaba se especializando cara, a profissão acompanha a sua vontade, né, penso eu. E a oportunidade surgiu daí, saí daí. Quando eu estava no São Paulo Futebol Clube, eu fui indicado pelo São Paulo para ser membro da comissão jurídica da Federação Paulista de Futebol. Então, o presidente Leco me indicou ao presidente Reinaldo para fazer parte da comissão jurídica. E depois, quando eu saí do São Paulo, o presidente Reinaldo me chamou para ser vice de registro de transferência lá na Federação Paulista. Então, acredito que cara, assim, é uma situação gradual. Mesmo no Comitê Paralímpico, mesmo no Comitê Paralímpico, eu comecei como advogado, enquanto estava no Felsber ainda. Depois, fui procurador-geral do tribunal, que formou o Tribunal Paralímpico aqui no Brasil. E depois disso, agora, atualmente, eu continuo lá como presidente do Conselho Fiscal. Quer dizer, então, você se apega àquilo que você sabe que está dando resultado. E uma das coisas que a gente sabe que é um sucesso absoluto no nosso país é o Comitê Paralímpico Brasileiro. O desporto paralímpico é absurdamente evoluído e vitorioso, né? Doutor Gustavo, e dentro dessa linha, né, que você nos passou agora, você acredita, na sua visão, que o direito desportivo ganhou força quando na criação da Lei Pelé lá atrás, ou ela ganhou mais uma força, ou a união delas com os grandes eventos esportivos que foram realizados no Brasil, onde que ela ficou em mais evidência, né? Que você teve Copa, Olimpíada, PAN, Copa América, Jogos Militares, competições que o direito esportivo ficaram mais presente e mais evidente. Como que você faz essa leitura da legislação relacionando aos esportes? Olha, excelente a sua pergunta e acredito que também tudo isso esteja interligado. A legislação brasileira sempre foi muito evoluída com relação ao direito desportivo. Desde lá de trás, a gente pode lembrar da Lei Zico antes da Lei Pelé. Podemos falar e salientar que na Constituição de 88 nós temos um artigo somente para falar sobre esporte, do 217, que
vai falar da autonomia desportiva e tudo mais. Aquilo ali, em 88, já é uma semente que foi plantada, entendeu? Isso lá do trabalho e da evolução e do estudo de Álvaro Melo Filho, Valé de Perry, Marcílio Krieger, os três já em outra dimensão e tenho certeza que olhando por nós aqui, mas eram os nossos professores, né, cara? O trabalho deles, a luta deles pelo direito desportivo fez com que tudo evoluísse. Então, desde a Constituição de 88, com a evolução da legislação, a legislação brasileira é muito rica, né? Então, Lei Zico, Lei Pelé, depois Lei de Incentivo ao Esporte, as leis próprias dos eventos, né? A Lei Geral, a lei do Ato Olímpico, a lei depois da Lei Geral da Copa. Nós temos um arcabouço legislativo muito importante no Brasil e que, inclusive, é copiado em outros países, que a gente sabe disso. Então, assim, começou com uma base muito forte do nosso futebol vitorioso, não tem como a gente falar que não, da paixão que é o futebol para o brasileiro. Então, o deputado, o senador, o chefe do executivo, eles querem também participar disso e também fazerem parte dessa situação. Então, acho que é uma situação natural. E os eventos gigantescos, né, os maiores eventos esportivos que nós temos foram realizados no Brasil também por isso. É evidente que era uma vontade daquele grupo de pessoas que estava no poder naquela época e que conseguiu efetivamente realizar os jogos, né? Que na época todos eles havia sempre dúvida se o Brasil ia conseguir realizar, se ia fazer bem, se ia fazer mal, se ia fazer bem feito, se não ia dar vexame, enfim, eu acredito que não, que nós fizemos e foram muito bem realizados. Evidente que existem problemas, mas problemas existem em quaisquer outros jogos. Você pode ver como o Japão, absurdamente organizado, preparado, adiantado, que por uma situação do acaso jamais prevista, aí a gente não tem os jogos, tem um adiamento pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos. Então, quer dizer, eu acho que é uma situação natural, e o Brasil é uma referência no direito desportivo mundial. Bom, e caminhando ainda dentro do direito esportivo, doutor Gustavo, como que você tem visto o cenário de oportunidades para aqueles que fazem o direito esportivo ou que buscam uma pós-graduação, se especializam no direito esportivo? Como você tem visto esse cenário de oportunidades para esses profissionais que buscam a área? Muito legal também essa pergunta, Matheus. A gente sabe que o direito desportivo é visto pelo estudante, principalmente, como uma área muito fechada, né? Um ramo muito restrito, que eu não consigo entrar, porque se eu não for indicado por alguém, ou se eu não souber, mas não é por aí. Na realidade, qualquer uma das áreas, se você pegar direito aeronáutico, cara, você tem empresas gigantes, você tem 2, 3 no Brasil, você tem outras tantas, centenas de pequenas. Então, não adianta, você só quer ser advogado se você for do Flamengo. Eu pergunto para os meninos que vão me perguntar como que começa, não começa. Pô, eu comecei no Paulista de Jundiaí. Existem clubes na sua cidade, na cidade deles, eu sempre falo, que precisam de um advogado. Vá atrás disso. Então, a oportunidade existe em qualquer bairro. Porque a sociedade de amigos de bairro pode ser um ente desportivo e pode precisar, por exemplo, de um advogado que o ajude a fazer um projeto de lei de incentivo ao esporte, por exemplo. Então, quer dizer, hoje em dia a gente tem muita oportunidade, nós temos muito material, então oportunidade como essa que nós estamos tendo aqui de fazer um bate-papo ao vivo, de graça para as pessoas poderem utilizar. Pós-graduação, hoje existem várias possibilidades. Os próprios institutos, academias, que têm também aumentado bastante. Quem quiser fazer o direito esportivo, começar a estudar, começar a ler, ele vai encontrar uma forma de entrar nesta área que a gente pode dizer seleta, mas ele não vai começar sendo advogado do Flamengo, advogado da Seleção Brasileira. Mas ele pode começar sendo advogado do Esporte Clube Recife, do Guarani, enfim, do Cruzeiro, do América, do Tupã, enfim, qualquer outro. É natural que você comece por baixo ou comece
pequeno para crescer na profissão. Então, acho que a oportunidade existe. E é só você fazendo, adquirindo experiência para você crescer, né, doutor Gustavo? Até mesmo não é só no direito esportivo, em qualquer campo, qualquer processo, você vai ter essa necessidade. Você precisa começar a fazer, aprender, inserir aquilo no contexto para que você possa ter retorno disso, né? Estamos tendo uma colega aí, ó, a Luciana começou no Bangu, contando aí pra gente. Que legal. A Luciana deve ser a Luciana Lopes, é isso? Luciana Lopes. Luciana Lopes. A Luciana e é advogada dos grandes clubes lá no Rio, advogada de muitos atletas na parte de doping, excelente. Gosto muito da Luciana e é uma pessoa absurdamente competente no que faz. Então, o começo a gente sempre vai começar de alguma forma, entendeu? O doutor Gustavo, e caminhando agora, né, nós estamos vivendo um momento inédito, algo que nunca aconteceu. Nós conversamos aqui com o doutor Leonardo, da Federação Mineira de Futebol, que está até aqui nos acompanhando também, algo que não era previsto por nenhuma federação, nem mesmo em nenhuma entidade ligada ao esporte, né? Como que você tem visto, primeiro, o impacto da pandemia nas competições? Nós temos uma Olimpíada, todas as competições paradas, né, adiadas, e também o impacto nos regulamentos das competições. Eu acho que são coisas diferentes, né? Porque o impacto dos eventos é uma pandemia que parou tudo, todos os cenários econômicos, ligado ao esporte, e também tem essa questão dos regulamentos esportivos, né? Como vocês estão tratando isso aí agora na Federação Paulista também? Vamos lá. Impacto em todas as indústrias, impacto na vida de todo mundo, né? O que você falou é algo inédito. Nossa geração ou as gerações passadas nunca viveram algo tão difícil de se superar, digamos assim. Mesmo aqueles que viveram guerras têm um sentimento diferente porque havia um inimigo que se sabia quem era e uma parte de um território que podia ser bombardeado ou que sofresse alguma coisa. Hoje não, nós temos um inimigo invisível e que está em qualquer lugar. Nós estamos tendo que ficar em casa. Eu tive reunião hoje, tive ontem, tive antes de ontem, a Série A1, A2 e A3 do Campeonato Paulista, com todos os presidentes de clubes, para a gente definir até isso que a gente vai chegar a falar agora. Mas uma das coisas que o presidente Reinaldo da Federação Paulista disse aos presidentes dos clubes foi: quando é que vocês, pessoas absurdamente ativas, imaginaram que vocês iam ficar 30 dias dentro da casa de vocês? Então, isso quer dizer, é algo completamente novo, completamente inédito, que a gente vai ter que aprender a viver depois disso, né? Então, vamos lá. Como que está sendo o impacto? Gente, assim, o impacto, por exemplo, de se ter, pela primeira vez na história, um adiamento de Jogos Olímpicos em um lugar que estava tudo pronto há anos, adiantado e muito bem organizado. Isso reflete, acho que é o topo, né? Os Jogos Olímpicos é o evento principal, Olímpicos e Paralímpicos em seguida. O evento principal que nós temos no esporte, é a cereja do bolo, é o topo. Posteriormente, NBA, né? Então, NBA também. NBA, não, os campeonatos, campeonato italiano, campeonato espanhol, campeonato inglês de futebol, todos eles. Enfim, automobilismo. Tudo, Fórmula 1, enfim, não temos os de tênis, o que você quiser, né? Qualquer um. Tudo parado, tudo adiado, tudo cancelado, ou tudo suspenso, enfim. Algo que nós jamais imaginamos que aconteceria. Como eu falei para você no começo, que esporte é vida, a gente está ficando sem vida, né, meu velho? Porque eu vou fazer o quê? A gente não ter algo para ver, para acompanhar, é muito difícil. Então, para falar do reflexo, o reflexo é assim, é muito difícil porque a gente vai ter que estamos fazendo revisões de todos os nossos contratos, todos, então da cadeia toda, tá? Então não estou falando só da federação, estou falando da federação, estou falando dos clubes, estou falando dos patrocinadores, estou falando dos atletas, comissão técnica, funcionários de clubes, as redes de TV ou as redes de internet streams, né?
que fazem a cobertura, todo mundo está sofrendo e está sofrendo muito. Isso que eu estou falando aqui, nós estamos tratando só do esporte, mas se tratar de cinema, se tratar de qualquer outra indústria, você vai ver que também está tendo uma situação absurdamente diferente, inovadora, que nós vamos ter que pensar diferente amanhã para tentar recuperar o tempo perdido, recuperar a nossa passagem aí por isso, né? E como que você vê a questão do regulamento, assim? Porque, vamos lá. Porque o que a gente ouve muito, assim, vamos ter que refazer a forma de disputa, vamos ter que mudar o calendário, não vai ter competição, vai acabar fora. Como que vocês têm tratado, assim, com os clubes em relação a isso? Vamos lá. Então, exatamente com relação a isso, nós tivemos as reuniões dos 3 campeonatos que começaram e tiveram que ser suspensos. Campeonato Paulista da Série A1, Campeonato Paulista da Série A2, Campeonato Paulista da Série A3. As 3 com 16 clubes em cada um deles são as nossas principais competições aqui no estado de São Paulo. Nas 3 séries, nós tivemos a confirmação que teremos campeonato. Nós não teremos alteração de regulamento, teremos apenas adequação de datas. O que acontece? Com aquele regulamento que existe, ou seja, eu não vou deixar de ter acesso e descenso, não vou deixar de ter um campeão, não vou mudar a fórmula de disputa, ou seja, é uma primeira fase, todos contra todos, na segunda fase, quartas de final, semifinal, final, tudo do jeito que estava programado. Os 2 últimos caem, os 2 primeiros das divisões anteriores sobem e assim por diante. Não muda nada, muda apenas data e critérios de inscrição e registro. Por que eu tenho que mudar isso? O clube hoje, geralmente os clubes menores, eles têm contratos de trabalho com os atletas pelo período da competição. Então, neste final de semana, hoje nós estamos em 17 de abril, seria o primeiro jogo da final no domingo, aqui em São Paulo. E na outra, já a outra final, terminaria a competição no dia 26. Então, assim, não temos como, agora não vai ser feito. Então, esta é uma alteração de datas que nós teremos. E a outra situação é um prazo para registro ou inscrição de atleta, que era até as quartas de final, vamos também ter que refazer e passar para frente. Nós, Federação Paulista, não mudaremos os calendários, não mudaremos o regulamento, mudaremos as datas apenas. Agora, eu penso que também aí na Mineira, o Léo pensa que é da mesma maneira, eu converso bastante com o Leonardo, converso bastante com a doutora Luciana, que também presta serviço para a Federação Carioca. Então, assim, a ideia é não mudar. Existe uma proibição legal, você deve saber disso e tenho certeza que sabe, no Estatuto do Torcedor, que a gente não pode mudar um regulamento. Então, não é o caso, nós não vamos mudar. Mas, se eventualmente precisássemos, eu tenho certeza que agora, com a pandemia declarada mundialmente, com uma questão de força maior, a gente conseguisse fazer com que esta situação fosse refeita com um pedido de autorização para as autoridades, né? Tipo, falar no Judiciário ou falar no Ministério do Esporte, Secretaria de Esporte agora, no Ministério da Cidadania, para tentar arrumar, a tentar organizar isso. Mas não vai ser o caso, porque aqui, pelo menos, nós não vamos precisar fazer alteração nenhuma. O doutor Gustavo, e dentro dessa engrenagem, como o senhor colocou muito bem, né, questão de patrocínios, os clubes também estão sofrendo com a questão de patrocinadores, atraso de pagamento de TV, que a gente está acompanhando aí pelas mídias, né? Dentro do seu aspecto, assim, o próprio governo lançou hoje uma situação voltada para os atletas também. Como que você tem visto a relação atleta-clube nesse momento, assim, de uma forma geral, né? A CBF liberou semana passada um valor financeiro para que os clubes pudessem dar uma respirada e também ajudasse esses atletas, fizesse uma contribuição financeira com esses atletas. Como que você tem enxergado esse momento dessa relação clube e atleta? Bom, clube e atleta é uma das situações mais sensíveis que nós temos, na verdade, porque envolve o trabalho das pessoas. Então, assim, esta suspensão não teve como não ser feita, primeiro, porque se não fosse feita por nós, federação, clubes,
seria feito porque o poder público ia proibir de ter eventos, enfim. Então, tivemos que fazer dessa forma, foi feito com consenso, todos aceitaram. Alguns conseguiram manter os contratos atuais de atletas, alguns fizeram a opção por férias, né, férias coletivas aos seus atletas, porque eventualmente você pega as férias do final de ano de dezembro e traz para agora, porque pode ser que o Campeonato Brasileiro atinja dezembro e janeiro, né, por conta de calendário. Então a gente pensa que é uma das soluções que foi apresentadas. É a relação mais sensível, mas o que nós temos que fazer agora todo mundo da cadeia, todos os envolvidos vão ter que fazer sacrifícios. Não há dúvida. Então, a federação perdeu o patrocínio, a federação não recebeu uma cota, uma parte da cota da transmissão, porque não houve jogos. Os clubes não receberam a parte da cota, também perderam patrocínios. Então, é natural que se tenha uma negociação entre atletas, uma compreensão dos atletas com relação a isso, com relação a talvez uma diminuição. A gente sabe que essas diminuições ocorreram em alguns lugares já específicos, sabe que hoje também tivemos a questão da derrubada da obrigatoriedade da aceitação ou da negociação com o sindicato no STF. Então, a medida provisória passa a vigorar da maneira que tinha sido feita originalmente. Acredito que isso possa, sim, ser uma possibilidade a mais para que os clubes consigam negociar com seus atletas. Mas também não vejo o sindicato como alguém, principalmente na nossa área, né? O sindicato como alguém que possa impedir uma negociação. Eu acredito até que ele pode ser um grande parceiro na negociação dos clubes com os atletas. Eu vejo, então, como sensível, como um problema bastante grande, porque vai mexer no bolso das pessoas, das famílias. Tem clubes que têm contratos muito pequenos, por tempo muito pequeno e determinado, coisa que no clube grande você não vai ter tanto, mas que a realidade dos clubes não é dos 3, 4 grandes, né? Nós temos outros 40 que têm algumas dificuldades. A gente ouve muito isso dos presidentes de clubes, do pessoal dos clubes, dos gestores. Teremos que ter sacrifício de parte a parte, bom senso de parte a parte, para que a gente consiga preservar salários, preservar relações, para que a gente consiga realizar aquilo que a gente se comprometeu a fazer, entregar competições e terminar essas competições do jeito que elas estavam previstas antes. Doutor Gustavo, e o outro ponto, eu cheguei a ler sobre até o que vocês noticiaram nessas últimas reuniões que vocês estão movimentando na Federação Paulista, né? Mas em relação ao consumidor, ao torcedor, né? Como que vocês estão tendo essa expectativa em relação à presença do quando voltar, que a gente tem uma expectativa aí breve, mas voltar de acordo com os órgãos oficiais da saúde, como que vocês têm enxergado o papel do torcedor nesse momento diante do futebol brasileiro? Hoje, uma das situações que nós discutimos na Série A3, que não tem o contrato de transmissão, como tem o A1 e A2, que é uma situação um pouco diferente, o torcedor, pelo menos por enquanto, primeiro, a volta das atividades só será iniciada com uma segurança de saúde dada pelas autoridades estaduais, municipais, governo federal, seja lá quem for, tá? Então, apenas a partir daí. A federação, por exemplo, posso falar por mim que eu acompanho, nós temos um comitê médico com os médicos dos clubes, os médicos da diretoria da federação e o governo estadual tratando disso para se fazer um protocolo para um retorno. Então, a partir do momento que se conseguir esse retorno, eu não acredito que seja um retorno que se inicie tem que ser um pouco antes para poderem treinar. Então, eles vão iniciar as atividades para treino, para montar equipes novamente, para continuar a competição. Marcou-se a data de início, eu não tenho convicção que nós teremos público, principalmente que eu acho que isso ainda não será seguro. Então, nós conseguiremos realizar jogos transmitidos ou por streaming ou pela TV. Então, o torcedor vai ser apoiado, vai poder estar presente, entre aspas, né? Ter acesso
ao conteúdo através da telinha, ou da tela da TV, ou da tela do celular, da tela do computador. Ele vai poder acompanhar de novo o esporte, de novo o futebol, mas não mais presencial. Eu não tenho segurança de que nós teremos público nos estádios tão rapidamente. E o impacto disso para os clubes, doutor Gustavo? Como que você vê, não só a questão do calor da torcida, mas isso também é um impacto no bolso, no caixa do clube, né? Não há dúvida, não há dúvida. Algumas das situações que nós estamos estudando é, inclusive, diminuir taxas, por parte da federação, diminuir taxas desses clubes, tentar fazer o adiantamento de cotas para que eles possam ter aí efetivamente uma possibilidade, isso quando a gente tiver a continuidade, né? A cota tem que ser paga de quem transmite para a federação, para que a federação possa repassar. E isso a gente não tem hoje. Então a gente precisa poder retomar. Sem a bola rolando, a gente não consegue fazer nada. Essa é a verdade. Mas a partir do momento que a gente tiver uma luz ali para dizer, olha, você vai poder começar em junho, aí eu posso começar a negociar de novo com clubes, patrocinadores, emissoras de TV ou de streaming, para que a gente consiga fazer dinheiro do esporte, do futebol, e passar esse dinheiro, dividir esse dinheiro com os clubes. A possibilidade que nós temos, então, é ter partidas realizadas de portão fechado, efetivamente você tem uma operação menos custosa, você não precisa ter, por exemplo, segurança contratado, bilheteiro contratado, catraca contratada, enfim, você diminui o preço da sua operação, o mínimo que você conseguir, para que o jogo seja transmitido pela televisão, que chegue ao torcedor via streaming ou via televisão. Doutor Gustavo, mandar um abraço aqui para o doutor Leonardo, né, que acabou de entrar aí na live também, né, que é uma referência aí também no direito esportivo. Mandar um grande abraço para ele. Doutor Gustavo, dentro dessa engrenagem, nós estamos conversando aqui, e a questão da relação dos clubes agora em relação aos patrocinadores, né, nós temos acompanhado, né, algumas notícias que alguns patrocínios, além de fazer redução, alguns estão procurando rescindir o contrato, porque dentro da cadeia comercial eles não estão conseguindo ter valor financeiro no impacto, né? Como que você vê a necessidade de flexibilização dos clubes em relação a esses patrocínios nesse momento? Na realidade, aquilo que eu passei para você, Matheus, nós todos, da cadeia toda, vai ter sacrifício a ser feito, vai ter corte a ser feito. Vamos ter que aprender novamente a fazer futebol, a fazer evento esportivo. Do jeito que era feito antes, não existe mais. Não existe mais. Então, os valores que se tinha de patrocínio, hoje esse patrocinador pode também estar sem atuar ou com a empresa não funcionando, com a máquina parou de rodar, então não tem dinheiro entrando. Então, é normal que essa pessoa jurídica valorize ou dê prioridade para outras situações, inclusive de manter os seus empregados, várias outras, de manter a empresa funcionando, e não sei se o patrocínio vai ser a primeira opção que eles tenham, ou a primeira opção a ser cortada. Então, vejo que todos os nossos contratos terão que ser refeitos, todos. Não tem um que vá ficar, que permaneça igual, porque, volto a dizer, ninguém de nós nunca pensou em ficar 30 dias dentro de casa. 30 para falar hoje, né? Não sabemos até quando nós vamos com isso. Então, assim, teremos que ter cortes. Doutor Gustavo, e diante disso, né, muito se discute no futebol brasileiro, em especial, sobre a questão do calendário, né? Que existe a necessidade de igualar o calendário do futebol europeu. Conversando com o Léo já se vê contrário disso, mas conversando, por exemplo, com o doutor Gustavo, ele já acha que é favorável. Você acha que é o momento de igualar os calendários ou não? Agora, no futebol europeu? Nenhum. Não, agora de jeito nenhum. Não é momento da gente fazer esse tipo de mudança. Eu falei isso, inclusive, na ASP. Semana passada, nós tivemos um webinar na ASP com o IBDD sobre direito desportivo, que a doutora Luciana, inclusive, estava, Leonardo Andreotti, Luciano Ostins, que é do Comitê Olímpico Brasileiro, e o Felipe Isabella também.
uma das situações que nós dissemos é que a gente não consegue realizar mais qualquer tipo de coisa com um pensamento que não seja novo. Então, você não consegue refazer calendário, fazer qualquer tipo de mudança agora que não seja muito efetiva. Então, o que eu quero dizer? Se a gente tiver que mudar para o calendário europeu, ou tiver que fazer uma adequação do calendário brasileiro ao calendário europeu, nós vamos ter que fazer isso gradualmente, dando oportunidade para os clubes se organizarem com relação à contratação, com relação a prazos de início e de final de contrato de trabalho com atletas. Nós vamos ter que fazer isso gradualmente, CBF com as federações, com os clubes, porque se você somente adequa, não, vamos fazer a partir do ano que vem, é o calendário novo, na volta agora vamos aproveitar e vamos adequar. Não dá, nós já temos um caos formado. Se a gente ainda não conseguir manter pelo menos uma situação mínima do que a gente já tem, a gente vai quebrar. Então, acho que não é o momento. Acho que a discussão é salutar. É importante a gente discutir uma situação de calendário diferente do que nós temos hoje, por conta até de poucas datas. Eu sofro muito com isso aqui no Campeonato Paulista, porque nós temos apenas 16 datas para realizar a competição. E como que nós vamos fazer cada vez mais encurtando o estadual, né? Então, assim, o meu principal produto corre risco. Então, eu sou favorável a uma discussão, mas não nesse momento. E só também tratando sobre isso, uma das situações que a gente pensa faltam 6 rodadas para terminar o Campeonato Paulista. Então, 2 rodadas de primeira fase com os 16 clubes. No terceiro jogo, que é quartas de final, você já cai para 8. Depois, semifinal, você cai para 4. E os outros 2 ficam 2, apenas para a final. Então, realizar esta competição, agora, a gente pensa em realizar em 2 semanas. Eu não preciso mais de um mês, como eu precisaria antes para realizar normalmente 6 rodadas. Só que para isso eu vou ter que ter uma alteração na relação de emprego, na relação de trabalho do atleta. Hoje, existe para o atleta de futebol, ele tem que ter um descanso de 60 horas entre uma partida e outra. A gente, então, vai procurar o sindicato para que o sindicato autorize eventualmente, apenas para agora, a gente conseguir realizar partidas num período menor de tempo. O atleta de basquete não realiza uma partida um dia sim, um dia também? O de tênis não faz uma competição inteira um dia sim, um dia também? Outras modalidades, a gente sabe, de tiro curto, ou que faz um a cada dia, um dia sim, um dia não, enfim. A gente precisa se adequar. Neste momento, volto a dizer, vai ter que ter sacrifício de todo mundo, vai ter que ter bom senso de todo mundo. Este é o caminho, realizar, mas com prazo menor. Doutor Gustavo, desde o final do ano passado, um assunto que já havia sendo discutido com notoriedade no futebol brasileiro, que é a questão do clube-empresa. Na sua visão, você acha que é um momento oportuno também que os clubes se tornem clubes-empresas nesse momento? Veja, a discussão já vem há algum tempo, na verdade, né? A possibilidade de ser clube-empresa já existe, não óbvio, com todos os requisitos que constarão da próxima lei, ou que ainda estão no PL, né, no projeto de lei. A discussão nesse sentido, ela diminuiu um pouco, né? A gente perdeu um pouco até, tirou um pouco o pé do acelerador para essa discussão por conta do que a gente está vivendo hoje. Mas acredito que a gente consiga, assim, retomar. A situação de ser empresa ou ser associação, aqui na Federação Paulista a gente tem alguns clubes que já são empresa, né? O Red Bull é o exemplo melhor que eu posso te dar. O Bragantino Red Bull é uma empresa, né? O Red Bull é uma empresa, o Bragantino Red Bull ainda não é, mas será. Então, é uma realidade, mas tem que se aprender a viver com ela. A possibilidade de ser uma limitada ou ser uma associação vem do clube. Eu não sei, você vai fazer um clube novo, você vai começar do zero e fazer uma empresa de futebol, você vai pegar um clube que já existia e vai transformar em empresa, ou você vai continuar clube por mais 100 anos, que todos nossos grandes hoje são centenários.
Então, não sei, é uma situação também para discutir, também casual e pontual. Cada um deles vai ter que discutir e saber a sua própria realidade. Existem possibilidades e uma das discussões é de manter a associação funcionando para tudo e o departamento de futebol virar uma empresa. Às vezes essa pode ser uma solução, mas hoje nós temos que pensar mais no como nós vamos fazer amanhã para voltar a existir. Hoje a gente não existe, hoje o futebol está parado, hoje o esporte está parado, a gente tem que saber criar protocolos, criar regras novas para que a gente possa voltar a atuar. Doutor Gustavo, e como que você observa, assim, a questão para as entidades, né? Você está hoje dentro da Federação Paulista, mas você tem Federação de Futsal, Confederação, Federação de Vôlei, Confederação, Superliga, num cenário geral, como que você enxerga, assim, esse retorno? Como que estarão essas entidades ligadas ao esporte? Você também tem um trabalho aí no Paralímpico. Como que você tem visto o movimento dessas entidades em relação à pandemia e o retorno de suas atividades no futuro próximo? Veja, eu acredito que nós temos, se a gente pode falar que a gente tem alguma vantagem aqui, é que a gente vai poder também observar o que é feito fora do país. A gente vai poder observar o que é feito na Europa, no retorno da Europa, porque eles vão voltar efetivamente antes da gente, por conta do final do pico da doença, enfim, do platô, da pandemia. Alguns já na Itália, na Alemanha, já começam a voltar a treinar, enfim. Nós vamos poder aproveitar a oportunidade do aprendizado que vai vir deles, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para a gente aprender coisa boa, quanto para não fazer coisas erradas. Então, assim, nós vamos ter que esperar um pouquinho para saber. Aqui, para nós, eu acredito que a Federação Paulista, a Federação Carioca, a Federação Mineira de Futebol devem ser as primeiras, por conta de ter um campeonato em andamento e que precisa terminar, vão ser as primeiras a autorizar esse retorno, a conseguir um protocolo para voltar a ter a competição, para os clubes voltarem a treinar, para os clubes voltarem a jogar. E as outras modalidades geralmente seguem o futebol. Não estou falando que nós somos os mais importantes porque eu estou lá. Não. O futebol é o esporte do brasileiro e são os campeonatos mais fortes que nós temos, em termos de dinheiro, em termos de público, em termos de audiência. Então, assim, teremos que fazer algo que seja bom e que sirva de exemplo para os outros. Então, acho que as outras ligas vão conseguir se encaixar. Temos que conseguir, entendeu, Matheus? É uma situação, assim, a Superliga de Basquete, ela vai ter que fazer a data de novo, vai ter que conversar de novo na TV, ver se tem grade, vai ter que conversar com os clubes de novo para ver se o clube está com o elenco montado, vai ter que contratar de novo. Nós vamos ter que falar com todo mundo. Todos os artistas aí, todos os atores do negócio esporte vão ter que voltar a trabalhar, vão ter que voltar a conversar para convergir e chegar na realização dos eventos novamente. Doutor Gustavo, infelizmente falta apenas 2 minutos, passa muito rápido quando o bate-papo é bom e você consegue passar isso, e como todos os colegas aí colocaram as mensagens. Queria te agradecer novamente por você ter nos ensinado um pouco mais sobre o direito esportivo, sobre o negócio esportivo, sobre competições esportivas. Para mim, particularmente, foi um prazer imenso ter recebido nesse projeto que nós criamos aqui de lives no esporte. Muito obrigado de coração por você ter aceitado o convite e que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente após esse período e que possamos fazer projetos juntos e na área de capacitação. Com certeza, Matheus. Muito obrigado pelo convite mesmo, muito obrigado pelo convite. É legal poder falar sobre o que a gente está fazendo para tentar trabalhar e tentar voltar a nossa paixão, né? Voltar a ter a bola rolando. Essa é a nossa finalidade. Então, assim, tem sido cansativo trabalhar em casa. Parece que a gente trabalha muito mais do que trabalhar na federação ou no escritório. Então, assim, estou à disposição quando você precisar. E agradeço mesmo, mais uma vez, o convite e estou à disposição de vocês sempre. Obrigadão. Realmente, viu, Léo? Não foi uma live, não, como já era esperado. Foi uma verdadeira aula aqui hoje. Abração, Valeu. Obrigado.
Obrigado, um abraço Tchau, a tchau. todos. Tchau.